Tempos de Escola, voltando hoje com a presença de Lenine, que estudou no Salesiano Recife entre 1968 e 1975. A gente já vai falar dessa época. Eu primeiro, Lenine, queria que você comentasse um pouco de quais eram os critérios de avaliação daquela época, se é que você lembra. Eu lembro. Durante uma grande parte desses anos que estudei, ainda eram notas. Depois surgiu aquele conceito de conceito, né? Mudou-se o conceito de notas para conceito. E nota era de 1 a 10? Justamente. E os ou de 0 a 10? É, de 0 a 10, porque tinha o 0 também. Sim. Quando pintou o conceito, aí era AS, sofrível, excelente, né? Tinha aquelas histórias ali, mas eram 4 ou 5, não passavam disso. Uhum. O fato é que eu nunca fui péssimo aluno. Eu focava na aula, sim. Porque enquanto o professor estava dando uma aula, eu estava aqui anotando por tópicos o que ele estava falando. Eu fotografava isso. Nessa divisão, vamos chamar assim, exatas e humanas, você então era mais bem sucedido na área de exatas por isso? Isso, eu acho que por isso. E por ter tido a felicidade de ter encontrado alguns professores que mudaram o meu conceito, ou pelo menos o conceito que eu tinha na época, de que matérias eram aquelas. Por exemplo, a química eu fiz engenharia química por causa de 2 professores fundamentais na minha formação. Foi o Kramer, ensinando química inorgânica, e o Mendes, ensinando química orgânica. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver professores falando a seu respeito. E depois a gente segue essa conversa da química, da química essa conversa. Vamos lá. Professor Kramer, que prazer o senhor aqui no nosso colégio. Os alunos marcam o professor, não é o professor que marca o aluno. E eu me lembro perfeitamente, porque ele era grandão, se destacava, né, aquele corpão, já na época de jovem, e sentava lá por trás. Não era aquele aluno de primeira fila ali. Mas com o passar do tempo, nas aulas de química, ele foi se aproximando. E já com 2 ou 3 meses de aula, ele sentava praticamente ali nas primeiras cadeiras. Isso foi uma vitória, né? E até que, mais ou menos lá para outubro, quando você tinha que se decidir, ele chegou e disse que ia fazer química. Na hora eu me espantei, mas eu lasquei a vida do cara, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Foi uma surpresa muito agradável, né, para mim. E ele chegou, inclusive, a cursar certos períodos. Inclusive, ele disse que usa muito isso nas suas músicas, né? Porque ele faz essas tais comparações de heterogêneo e homogêneo, em que ele aprendeu exatamente nos laboratórios de química da nossa escola. Mas, evidentemente, a sua veia musical falava mais forte. Mas havia também muito preconceito naquela época, você sabe muito bem disso. Vai viver de música, você vai viver de música, vai ser o quê? Mas o talento dele era esse. Nessa época era uma época de ditadura militar, é óbvio. Né? E as regras do colégio eram extremamente rígidas. Né? Então, muitos deles buscavam na música a maneira exatamente de expressar, né, tudo aquilo que pensava através de suas letras. A química perdeu um cientista, mas o mundo ganhou um popstar, né? Sensacional, hein? Tudo bacana, que a gente estava conversando. E o Kramer reafirmar tudo aquilo mesmo. Ele teve essa importância fundamental. Ele com o Mendes, eu pena ter sabido aqui que o Mendes faleceu. E eles dois tiveram essa desmistificação que eu tive, a felicidade de viver com a química. Ele jogou a química no cotidiano. Como tem que ser. Como tem que ser. Todo mundo deveria O Mendes tinha uma coisa maravilhosa, cara, que eu me lembro até hoje com carinho. Ele inventou a maneira de mostrar espacialmente as cadeias aromáticas. Então a gente via, e depois ele dizia assim, sabe o que é água oxigenada que você põe numa ferida? Aí ele mostrava a quebra da molécula de água se transformando em H2O2, que é água oxigenada. Sensacional. Então isso foi muito fundamental. E isso eu acho que, de alguma maneira, também está incorporado na sua obra musical. Perfeito. Não é? Perfeito. Acho realmente, como o Kramer falou, eu já falei isso várias vezes, que a minha atitude perante a música é um tipo de alquimia, que eu descobri lá. Lá eu descobri que você precisa saber ser heterogêneo, para poder soar homogêneo. Saber